Bom, então boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos aqui a essa nossa videoconferência dessa disciplina sobre orçamento público, né, que a gente trata nesse curso de especialização. É um prazer poder dialogar diretamente com vocês, né? A gente já dialogou, mas não diretamente, através de uns vídeos, através de umas indicações de leitura, mas esse momento das atividades síncronas, eles são muito importantes também para a gente se conhecer, né, e explorar, especialmente questões que possam ter ficado, tanto da leitura quanto da assistência dos vídeos, né, e que a ideia nossa, então, hoje é poder explorar, mais do que ser uma aula de exposição propriamente dita, é resgatar alguns pontos que a gente já tratou nessas 2 semanas, né? Especialmente um pouco daquele debate inicial sobre o papel do orçamento público, todas as discussões que existem em torno, né, do olhar, do entendimento sobre as contribuições do orçamento público para além, vamos dizer assim, só do controle fiscal, que eu diria assim é o olhar que predomina hoje, né, no mainstream da área econômica, sobretudo, né, mas não só, na administração também é muito forte essa discussão do papel, do controle do orçamento, o não gastar mais do que aquilo que a gente arrecada, a discussão da a eficácia, eficiência e efetividade, né, do orçamento público. Então, todos esses temas estão muito relacionados, afinal de contas, para que serve o orçamento, para que a gente utiliza. E o segundo momento quer explorar um pouquinho mais, vamos dizer assim, uma parte de uma maior tecnicalidade, que é as classificações orçamentárias, né? Então, para a gente compreender o orçamento, entender do que nós estamos falando, a gente poder trabalhar esses dois aspectos hoje. E a gente fecha daí no próximo dia 22 com a nossa segunda conferência, aí explorando um pouquinho mais dos desafios da gestão, né, especialmente da governança orçamentária, pelas mudanças que a gente tem tido nos últimos tempos também em torno da governança orçamentária, dos diferentes sistemas, né? Passamos por uma emenda constitucional 95, um teto de gastos, já estamos num novo arcabouço, né? Que são todos grandes, eu diria assim, grandes arranjos de governança orçamentária que acabam tendo implicações muito grandes, né? Para a maneira como a gente opera a execução orçamentária nos diferentes níveis da federação, né? Então, isso é um pouco do que eu quero explorar no último, na nossa última webconf lá no dia 22. E também, isso eu queria ver com vocês, se vocês acham que há necessidade de a gente também entrar naquela conferência do dia 22, que é um pouco de aonde a gente pode, então, conseguir essas informações orçamentárias, né? Porque, na verdade, nós não temos um único lugar, uma única fonte para poder acessar essas informações, né? Ter o conjunto de dados agregados, o conjunto de dados agregados para poder olhar, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito de um determinado programa que tenha uma execução compartilhada, por exemplo, nos diferentes entes. Então, se vocês acharem que essa parte de aonde que estão esses bancos de dados, um olhar geral, evidentemente, porque isso a gente tem que explorar muito num sábado à noite, naqueles dias chuvosos, né? Abre uma garrafa de vinho e vai entrar lá no Orçamento Fácil da União, vai entrar no CIOP, vai entrar no site do Tribunal de Contas para a gente poder compreender, né, aonde estão essas informações. Mas se vocês me disserem, não, é importante a gente dar esse olhar geral, né? E isso tem muito a ver também com o perfil das turmas, né? Geralmente, quando a gente pega turmas, vamos dizer assim, com maior número de pessoas que já trabalham na administração pública, que já têm alguma relação com a gestão orçamentária, então já sabem isso, não é uma questão que está muito premente, mas às vezes quando as turmas são turmas em que não são alunos que têm uma prática cotidiana dessa relação com os sistemas orçamentários, aí é tranquilo, a gente faz uma rápida imersão nesses sistemas todos, tá bem?
Então, essa é a ideia, tá? Eu vou projetar aqui na tela para vocês uma apresentação, assim, que uma apresentação síntese. Tá aparecendo para vocês? Ainda não, professor. Está carregando. Ctrl Shift D, né? Ctrl Shift D. Deixa eu ver se ela vai aí. Essa daqui. Agora sim, agora, ainda não está no modo apresentação, mas já estamos vendo. Agora tá? Agora sim. Tá. Então deixa eu só diminuir um pouco a tela aqui para eu ver vocês também. Eu não consigo acompanhar o chat, tá? Então, se alguém puder ir olhando, Marissa, você, ou mesmo o pessoal, se alguém tiver uma dúvida, tá? Ou alguma questão, pode pregar o grito aqui aí eu volto para a tela que é mais fácil de poder acompanhar isso, tá? Por enquanto, professor, a gente só tem a mensagem da Alejandra comentando que prefere que tenha essa informação na videoconferência, mesmo que ela própria ache que sabe onde procurar, né? Então, melhor ter certeza. Então, ela Tá? gostaria que Não, tivesse esse perfeito. Perfeito, porque daí eu já calibro a nossa última já pensando nesses dois momentos. Ou mesmo a gente pode começar ela entrando um pouco nos sistemas, né? Porque ele também é um dos problemas, né? Ele é um dos desafios que é a gente assim, dar mais transparência para essas informações orçamentárias, que de certa maneira elas estão na internet, né? Porque hoje é uma obrigatoriedade que a gente dê publicidade para essas informações, mas elas são de muito difícil compreensão, né? São muito difícil, de uma difícil localização, né? E principalmente uma difícil compreensão, né? Se para nós que mal ou bem acabamos estudando orçamento, a forma como o Estado se organiza já é difícil, imagina para a população em si, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Tranquilo, a gente trabalha no dia 22 também essa ênfase eh, nesse tópico, tá? certo. O Rafael concordou e disse que tem dúvida, especialmente no portal TCE. Tá, tá. Só para entender, a maioria dessa turma aqui é de alunos do Rio Grande do Sul, porque eu vi que tem gente de fora, né? Tem gente de Brasília, tem gente de São Paulo. Sim, temos alunos em outros estados, mas a maior parte é do Rio Grande do Sul. Tá. É porque especialmente os dados estaduais, né, os tribunais de contas, eles têm sistema, e mesmo os portais transparência dos governos do estado têm diferenças entre si, mas eu falo de um modo geral, então foco um pouquinho mais aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente pode explorar isso, tá? Então, gente, assim, primeiro, bom, eu já me apresentei lá no vídeo para vocês, tá? Eu sou professor da Escola de Administração da URGS, trabalho no curso de Administração Pública desde 2009, setembro de 2009, então lá vão 14 anos, né? E além de atuar na graduação, eu sou professor do mestrado profissional em economia lá na FCE, já atuo lá há 2 ou 3 anos também, e sou coordenador do NUPEGEM, que é um grupo de pesquisa, né? O meu foco é na administração pública, mas principalmente a gestão municipal, né? Nós temos um grupo de pesquisa, que é o NUPEGEM, até no dia 22 nós vamos ter o nosso quinto seminário anual, que vai ser também lá na Faculdade de Ciências Econômicas. Se alguém quiser participar, sinta-se convidado. E o foco desse seminário desse ano nosso vai ser na discussão do tema da inovação na administração pública, né? Especialmente na administração pública local, né? Como é que isso tem repercutido? A gente tem tido um conjunto de novas iniciativas que têm sido desenvolvidas nos diferentes níveis de governo. Então, eu sou um dos líderes desse grupo de pesquisa, junto com a professora Luciana Pape, e também atualmente sou o coordenador geral do Segov, que é o Centro de Estudos Internacionais sobre Governo. É um núcleo de estudos aqui da URGS, né? A URGS tem 6 centros interdisciplinares, que ele é um centro que reúne pesquisadores nas
de diversas instituições daqui, da administração, economia, direito, o IFCH, e ele é um centro também de desenvolvimento de trabalhos, de interações acadêmicas, de projetos de extensão, de pesquisa aplicada, reunindo, então, esses diferentes colegas, professores, para o desenvolvimento desses projetos. Então, também é um espaço meu de atuação. Se vocês quiserem dar uma olhada, lá é segov.urgs.br. Então, além vamos dizer assim, das nossas ações, lá tem uma biblioteca bastante vasta que foi sendo desenvolvida nesses últimos anos, com relatórios de pesquisa, livros, né, que também é uma base de consulta e de referência para quem trabalha na administração pública. Eu não vou, gente, reproduzir muito daquelas duas apresentações que já estavam naquelas videoaulas, tá? Eu só quero focar alguns aspectos que eu acho centrais para compreender. Então, por que eu propus para vocês lerem esses textos, compreenderem esse foco do debate que existe sobre o papel do orçamento na atualidade, né? E também sobre as classificações, que é para dar essa noção do todo, para daí a gente poder explorar questões que vocês possam ter ou que possam ter surgido das aulas e poder discutir, tá bem? Então, só uma primeira coisa muito importante, gente, que quando a gente vai falar de orçamento público, né, via de regra, a gente acaba tendo um olhar muito centrado, né, muito focado só no quadrinho em amarelo que aparece aí, né, na definição do que é orçamento público, como é que se estrutura, tá? Que sem dúvida nenhuma é um foco importante, mas nós não podemos perder de vista que o orçamento ele está dentro de um, um, um universo, um cenário muito mais amplo, né, de instrumentos, ferramentas, marco normativo, que impactam sobre o orçamento público, tá? Então eu procurei tentar construir nesse desenho aqui essas duas grandes dimensões, né? Que discutir o orçamento público tem a ver com a gente compreender primeiro o sistema tributário no qual esse orçamento está inserido, né? E de onde as fontes de receita. E particularmente para nós, que é uma das coisas também que eu quero explorar na aula do dia 22, que nós estamos no meio de um processo de profundas alterações do nosso sistema tributário, que é a reforma tributária que está em andamento, tá? Então, olhar o orçamento, a gente tem que ver por esse lado da relação com o sistema tributário e com a gestão da política fiscal como um todo, né? Política fiscal compreendida como o quê? Como é a maneira como a gente arrecada os impostos, né? E a maneira como a gente vai gastar esses impostos. Então, tem a ver com essa relação tanto das receitas, das suas origens, né? E aí a relação com o sistema tributário, como também da maneira como os gastos públicos são gastos, as despesas, né? Há uma tendência de a gente olhar muito o orçamento público só pelo lado dos gastos, até porque a gente é muito mais consumidor de orçamento, né? Seja enquanto cidadão, seja enquanto cidadão, seja enquanto servidores públicos, né, que executa partes de orçamento nos nossos órgãos, nas nossas unidades, a gente acaba olhando mais pela despesa e menos pelo lado também da maneira como esse orçamento é composto, tá? Mas um olhar amplo demanda que a gente tenha essa visão, tá? E particularmente olhando o sistema tributário, né, dentro de uma peculiaridade nossa brasileira, que é o quê? O sistema federativo. Nós somos uma federação. O que é uma federação? É um sistema de governo em que você vai ter uma partilha de responsabilidades, né, de competências, de tarefas dentro dessa federação e também de recursos, né, de repartição de recursos que vão ter. Então, o primeiro aspecto é a gente compreender que nós estamos dentro de um sistema federativo, né, que vai envolver a União, os estados, né, o Distrito Federal, os municípios, que todos eles vão ser responsáveis por administrar um quinhão de tributos, né? Vão ter o seu fisco, vai ter a Receita Federal, vai ter a Receita Estadual, que também tem que administrar uma parte desses tributos, seja de impostos, seja de contribuições, né? Os municípios também
que vão ter os seus tributos, que vão ter o seu fisco, né, a sua receita municipal responsável pela arrecadação, pela gestão desses recursos todos. Tá? Então, isso impacta a maneira como a gente vai olhar o orçamento, porque como nós temos competências tributárias distintas, isso vai impactar a capacidade de cada um de atuar e também de arrecadar esses recursos, né? Como também outros dois aspectos, né? Além, vamos dizer assim, do sistema tributário, do sistema federativo e os impactos da maneira como nós nos organizamos, existem os princípios que vão nortear essa organização do sistema tributário e do sistema federativo, tá? Por exemplo, quais tributos, quais espécies são responsabilidade de cada ente, qual é a competência de cada ente sobre determinados tributos, né? Questões como a progressividade ou não. Então, todos esses princípios ordenadores desse sistema tributário vão impactar a maneira como a gente vai olhar o orçamento, né? E, por fim, a própria estrutura tributária, né? O Código Tributário Nacional, que vai definir quais são as fontes, os fatos geradores, né? A tributação sobre o consumo, sobre a renda, sobre o patrimônio, né? Que é um dos aspectos centrais que está em torno da reforma tributária. Então, olhar o orçamento, gente, a gente tem que ter um olho no peixe e outro olho no gato, né? Se o olho no peixe é quanto é que a gente vai ter de recursos para as despesas que vão ser executadas, o olho no gato é da onde que vem esses recursos, como é que eles são repartidos, a suficiência ou a insuficiência deles, tá? Já pelo outro lado, então, olhando pelo lado do gasto público, é a maneira como essas despesas públicas elas vão se traduzir na oferta de bens e serviços públicos, né? Afinal de contas, a gente não arrecada esses recursos todos via sistema tributário, para quê? Para que o Estado oferte bens e serviços públicos à população, tá? E que na oferta desses bens e serviços públicos vai demandar a maneira como eles são inscritos no orçamento aí no nosso quadrinho amarelo, né? Na forma de programas, de ações, mas vai depender também muito da maneira como a gente planeja essas ações, esses gastos públicos, tá? E essa é uma das coisas que eu procurei explorar nessas 2 semanas para vocês, é como é que se organiza o sistema brasileiro de planejamento e orçamento. Porque saiu da Constituição de 88 essa definição. Eu tenho que ter grandes planos setoriais, plano da educação, plano da saúde, né? Todas as políticas setoriais têm que ter seus planos, né? Mas eu também tenho que ter um instrumento que agregue isso tudo, que é quem? O PPA, o Plano Plurianual, né? Que vai dialogar muito com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né? Que vai dar as bases de como eu vou organizar e desenhar o orçamento, e a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Então, essa relação entre planejamento e orçamento, ela não é só retórica, ou ela não é só em termos do marco normativo, ela se traduz, sim, num conjunto de demandas, né, operacionais para a implementação da organização orçamentária, como também do gasto orçamentário depois, que é muito relevante, tá? Então, olhar o gasto público, olhar a maneira como a gente planeja esses gastos públicos, são fundamentais para a gente compreender essa inserção do orçamento. Assim como a contabilidade pública tem um papel fundamental, né? E a gente dialoga com isso, especialmente lá nas classificações orçamentárias, para quê? Para que a gente tenha um fio condutor que possa unificar esses orçamentos dentro de um sistema federativo como o nosso, que vai dar atribuições, competências e responsabilidades distintas. Então, se eu quero saber quanto que o setor público como um todo gastou em educação, eu vou ter que juntar quanto que o governo federal gastou no orçamento da União com educação, quanto que os 27 estados e o Distrito Federal gastou em educação e quanto 5.570 municípios gastaram em educação, para que eu tenha essa junção e consiga ter esse valor, né, condições de aferir quanto que foi gasto em educação. Então, a contabilidade pública também ela é importante da maneira como a gente vai escriturar, vai acompanhar esses gastos públicos, tá? Então, vocês vejam que
olhar o orçamento público, gente, envolve uma complexidade, envolve uma articulação com uma série de instituições e de marcos normativos dentro do setor público, que ele é bem amplo, tá? E que ele tem uma tecnicalidade bastante grande, e que ele não é o assunto que empolga mais as pessoas, né? Então, não é muito fácil a gente ter, tanto em termos de publicações, em termos de trabalhos, né, esse foco na questão orçamentária e financeira. Por quê? Porque ele envolve essa complexidade toda, envolve uma tecnicalidade em dominar essas informações todas, e isso acaba fazendo com que muita gente ache que não, discutir orçamento público é uma coisa só dos técnicos, né? Discutir orçamento público é uma coisa só dos entendidos. Bom, perfeito, mas como é que a sociedade vai saber para onde estão indo seus recursos, quais são as prioridades, a maneira como esses recursos têm sido gastos, tá? Então vejam que para conceber isso, compreender isso e para atuar, nós precisamos ter uma visão sistêmica, né? Porque a gente precisa ter uma atuação sistêmica. Sistêmica em que sentido? Ela precisa ser coordenada, ela precisa ser financiada, essa ação, né? Da onde vêm esses recursos? Ela precisa ter controle, porque esse controle é feito não só pelos órgãos de controle externo, mas também o controle social, pela sociedade, né? Para que a gente possa ter uma resposta efetiva. E aí, parâmetros como publicidade e transparência, o papel do controle interno e externo, né, mas também o controle social, são questões que estão diretamente relacionadas com o orçamento, né? A avaliação da efetividade. Eu sei que predomina muito a discussão da eficácia e da eficiência, mas, em última instância, o que a gente busca é saber da efetividade. Afinal de contas, aqueles recursos que foram alocados, aqueles programas e ações que foram planejadas para resolver problemas, eles têm resolvido problemas? Tá? Então, esse é o primeiro olhar que eu queria que vocês tivessem de olhar o orçamento público dentro dessa visão ampla. Assim. Sim, é complicado. Sim, nós estamos falando de um universo de muitas conexões, né? Que vão impactar sobre esse olhar, sobre o orçamento, que, portanto, não é fácil de traduzir esse conhecimento de uma maneira muito palatável para a sociedade, mas ele é absolutamente fundamental, porque nós estamos falando, em última instância, em discutir aonde vai ser gasto o rico dinheiro público, né? O rico dinheiro de todos que é arrecadado pelos governos. Tá bem? Então, essa é uma primeira ressalva que eu queria fazer para vocês, tá? Em relação às classificações, eu não vou passar tudo aquilo que vocês já viram lá, tá? Mas eu queria só destacar a importância dela, né? A gente acabou dando foco lá no vídeo mais para a discussão, vamos dizer assim, eu pego um QDD, um quadro demonstrativo de despesas. O que eu vou olhar lá? Então, eu sei que todo orçamento ele vai ter que me dar uma informação de que uma informação institucional, a quem que se destina, para que finalidade, né? O que vai ser realizado com aqueles recursos, a maneira como esses recursos vão ser gastos, né? Qual é a modalidade de aplicação, se é capital, se é custeio, tal. Mas tem também uma classificação mais ampla do orçamento, que essa classificação para a gente compreender ele como um todo, e também porque muitos dos parâmetros do controle econômico sobre o orçamento público está relacionado a esse entendimento de que nós estamos falando de despesas primárias, ou nós estamos falando de despesas financeiras. Tá? Isso é muito importante, porque, por exemplo, o tão falado teto de gastos, né, a Emenda Constitucional 95, lá de 2016, ele foi uma medida bem impactante. Por quê? Porque ele escreveu lá na Constituição, né? Não pode gastar mais recursos, vai ter que operar durante 20 anos dessa maneira. Tá? Deixa eu só botar mudo aqui no meu celular. É, mas ele só limitou as despesas primárias, né? Ele não limitou, por exemplo, as despesas financeiras. O governo podia continuar se endividando, emitindo moeda, pegando empréstimos, tá?
Então, isso é importante numa classificação, porque a gente fala que essa é uma classificação só dos tipos de despesa, como também para depois se calcular, né? O resultado primário, o resultado fiscal, se deu superávit, se deu déficit, isso está na base do tripé de sustentação econômica do Brasil, tá? Então, é a partir daqui que se calcula. Então, primeira classificação básica que eu queria que tivesse na cabeça de vocês é que, claro, eu estou falando do quê? Receitas e despesas. Isso todo orçamento vai trazer, tá? Nas receitas, quais são as origens? Se elas são primárias ou se são financeiras. Então, se são primárias, é tudo aquilo que eu estou falando de tributos, né? Impostos, taxas, contribuições, né? As concessões. Então, quando eu faço uma concessão, por exemplo, do transporte público, o recurso que vai entrar dessa concessão também entra como receitas primárias, e a venda de ativos, né? Então, quando eu me desfaço de um imóvel, por exemplo, ou de uma estatal, né? Isso tudo entra como receitas primárias, tá? E as receitas financeiras, né? Que são todas aquelas oriundas de empréstimos e dívidas que o governo vai contraindo. Já pelo lado das despesas, gente, entrando especialmente o que nas despesas, tá? A informação de que quem é o responsável sobre aquele quinhão orçamentário, ou seja, quem é que vai ter que executá-lo, né? Quais são os objetivos, a finalidade desses recursos? Então, se vão ser gastos com educação, vão ser lá em determinada função, dentro da educação vai ser na subfunção, que é um detalhamento dessa função, o que na educação? Ah, vai ser com a educação infantil, tá? Ou se for na saúde, vai ser com atenção básica, vai ser média e alta complexidade, vai ser vigilância sanitária. Então, vocês vejam que da principal classificação da finalidade, que é a função, tá? Eu vou ter depois uma partição dela, que são as subfunções. E dentro dessa partição das subfunções, eu vou ter um maior detalhamento ainda, que é o elemento de despesa. E que aí entra, por exemplo, informações de uma classificação econômica. Se são recursos para custeio, se são recursos para investimento. Se for para custeio, é para pagar o quê? É para pagar salário, é para pagar material de consumo. Tá? Se for para investimento, é para fazer uma obra. Tá? Então vejam que essa aqui é a classificação das despesas, muito importante, que nos dão esse primeiro grande panorama, né, da destinação, da finalidade dos gastos. E também a classificação dessas despesas entre primárias e financeiras. Tá? Então, dentro das despesas primárias entram o quê? Todas aquelas despesas com salário, pensões, aposentadorias, mas também obras, os recursos para custeio. Tá? Então, todas essas despesas são as despesas primárias. Se nós fôssemos procurar detalhar um pouquinho melhor esse entendimento, gente, é todos aqueles recursos que vão ser aplicados para o quê? Para eu gerar uma oferta de bens e serviços públicos, tá? Ou seja, eu preciso melhorar o atendimento hospitalar, então eu tenho que construir um hospital. Ao construir um hospital, eu preciso equipar esse hospital. Equipamentos, as camas, o oxigênio, o raio-x, tá? Mas também eu preciso de quem? Do pessoal para trabalhar lá. Então eu preciso de médicos, enfermeiros, eu preciso do pessoal da segurança, eu preciso pagar a conta de água e luz, de limpeza. Então tudo que é considerado despesa primária, aquilo que é para ofertar um novo bem ou serviço público para a população, ou manter essa oferta de bens e serviços públicos à população. Então, isso aqui entram todas as despesas primárias. Tá? E foram essas, por exemplo, que passaram a ter um teto de gastos. A gente vai explorar isso um pouquinho melhor, o que é esse arcabouço fiscal, novo arcabouço fiscal, na próxima aula, né? Ele deixou de ser aquele teto de gastos, vamos dizer, draconiano que nós tínhamos, mas ele ainda impõe limites de gastos expressivos. Tá? Como também a lei de responsabilidade fiscal, ela também botou um teto de gastos com o pessoal, lá em 2000, né? Que é o gasto limite com o pessoal que estados, municípios e a União tem que ter. Então, essas despesas primárias, aquelas que sofreram com essas restrições. Por outro lado, nós temos as despesas também financeiras,
Quais são elas? Aquelas despesas que o Estado tem com a dívida que ele tem, tá? Seja o pagamento de juros, a rolagem da dívida, né? E a gente sabe que hoje grande parte dos recursos que são gastos com a dívida pública são para rolar essa dívida. Eu emito dívida para pagar outras dívidas, né? Mas também a amortização do principal, né? Porque nós não estamos fazendo hoje dívida para construir novas coisas, ampliar a infraestrutura. A grande parte do nosso gasto com dívidas é juro, é rolagem da dívida pública, tá? Baseada pela Selic, né? Por isso a briga do governo também com o Banco Central, que é baixar a Selic, né? Por quê? Porque uma Selic que estava a 13,25, né, como taxa básica de juros, equivale para o governo, e o governo é muito endividado e ele é um grande tomador de recursos públicos, né? Para vocês terem a ideia, meio ponto da Selic equivale em torno a 21, 22 bilhões de reais que o governo tem que fazer de economia de recursos, né? Para vocês terem a ideia do tamanho, né, da dívida pública e do impacto que meio ponto a mais ou a menos, né, sem contar toda a atividade produtiva, né, que quem tem o seu dinheirinho guardado aí, para que eu vou investir num novo negócio? Deixa eu aplicar lá em letras de câmbio, deixa no mercado financeiro aplicado e não no setor produtivo, né? Que é uma das críticas que se tem também, né? E aí eu acompanho muito o trabalho do professor Ladislau Dalbor, por exemplo, né, que ele escreve sobre isso, até tem um livro que fala, né, a era do capital improdutivo, né, que é como que os recursos financeiros, né, que o sistema tributário tem extraído do setor produtivo tem travado as economias, né? Seja a economia do próprio Estado, a economia das pessoas, né? A economia doméstica, que vai travando os motores econômicos, essa sucção de recursos que vão para a aplicação financeira e não para empréstimo para as novas ações, tá? Mas esse é outro debate para nós fazermos. Mas essa classificação das despesas, então, é muito importante, tá? Porque há travas, há limitações, há dificuldades na implementação de políticas públicas, porque eu tenho restrições nas despesas primárias que são gastas, quando eu não tenho as mesmas restrições, por exemplo, em despesas financeiras, tá? Além disso, dessas despesas primárias e financeiras, eu tenho uma outra classificação importante também, né? Que são as ditas despesas obrigatórias, que são aquelas que o governante vai ter que realizar, então ele não tem muita escapatória, né? Que são despesas como, por exemplo, salário, pensão. Ele pode ir pressionando, ele pode não dar aumento, ele pode deixar que os servidores se aposentem e não vai recompor dos quadros para reduzir a pressão salarial, né? Mas ele tem que pagar as despesas com orçamento, com pensões, né? Tem que também ter aquelas despesas que são obrigatórias, que é o percentual de gastos com saúde e educação, que tem vinculação constitucional, né? E tem aquelas despesas discricionárias, que aí sim é da autonomia do governante de dedicar em quais ações eu vou priorizar, quais são as atividades que são principais, tá? A professora Quando... Alejandra levantou a mão. Pois não, Alejandra? Queres fazer a pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta, talvez muito básica. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros que é utilizada pelo governo Uhum. para balizar os empréstimos que acontecem. Os empréstimos que o governo pega ou os empréstimos... Os empréstimos que o governo pega, mas também os empréstimos que os cidadãos, ao tomarem recursos de banco, tá? Então ele vale para o governo, mas também vale para a sociedade, a Tá. taxa Selic, tá? Quem define a taxa Selic? É o Banco Central. O comitê, o Copom, o Comitê de Política Econômica do Banco Central, que se reúne, tá? E define essa taxa de juros. É 13,5%, é 2,5%, é 5%. Tá? Por que o Banco Central faz isso? Tá? Faz isso para, especialmente, controlar a inflação. Então, assim, eu tenho uma inflação grande por demanda, ou seja, tem muito dinheiro circulando
no mercado, muita gente procurando o aumento dos gastos, isso faz com que tenha a lei da oferta e procura, mais procura, menos oferta, sobe o preço. Inflação. Como é que eu seguro isso? Aumento a taxa de juros, diminuo a atividade econômica, controla a inflação. Né? Só que diminuir a atividade econômica significa botar muita gente, às vezes, no desemprego, no subemprego. Tá? Então, essa é a Selic. Ela é utilizada para isso. Tá? Tu vai comprar um imóvel, por exemplo, tu vai num banco fazer um financiamento, tá? Ela também é uma taxa que vai ser utilizada para fazer o cálculo de quanto que tu vai pagar de juros daquele financiamento que você está pedindo. Então, ela vale para o governo, mas também vale para os negócios da sociedade. Tá? Por que essa queda de braços entre o governo e o Banco Central? Né? Porque 2021 o Banco Central passou a ser independente, uma das mudanças que fizeram. Tá? Independente de quem? Independente do governo, mas não do mercado financeiro, que nunca foi, né? Mas agora o presidente do Banco Central, né, que foi indicado pelo Bolsonaro lá em 2021, e é um economista de perfil liberal, né? Neto de um notório economista liberal no Brasil, né? E que tem muito dessa visão. Então, liberal no sentido de que o controle do processo inflacionário vai se dar com esse mecanismo ortodoxo de subir taxa de câmbio, né? Desculpa, subir a taxa da Selic para reduzir a atividade econômica, reduzir a inflação, e com a inflação do ano passado. Porque o problema da inflação do ano passado não era uma inflação de demanda, né? Ninguém tinha dinheiro para comprar nada e os preços continuavam subindo. Tá? Então, por isso a crítica também a essa política, né? Fora o que ela tem uma influência muito grande sobre o mercado imobiliário. Então, você fez com que muita gente, né, tenha mais dificuldade de financiar um carro, de comprar um imóvel, né? Quanto mais investir em negócios produtivos. Tá? Então, a taxa Selic é o que baliza isso tudo, tá? Ela vem caindo agora, até porque a inflação vem caindo, e uma pressão grande do governo em relação ao Banco Central, mas também do setor produtivo, né, em relação ao Banco Central, para que essa taxa ela baixe. Então, gente, essas classificações, não sei se te esclareceu, Alejandra? Sim, sim, sim. Muito obrigada. Então, essas classificações todas são importantes, vamos dizer assim, para a gente ver a floresta do orçamento, olhar ele numa magnitude mais ampla, né, para compreender ele. Né? E também porque são essas informações que vão ajudar, então, o cálculo, né, do resultado fiscal. Se fez superávit no primário, ou foi superávit ou déficit, e no nominal, se foi superávit ou se foi déficit, né, para calcular que isso são parâmetros macroeconômicos. Tá? Então, aqui as receitas e despesas, eu já passei isso para vocês, então eu não vou entrar muito nisso de novo, tá? Vamos dizer assim, daquela primeira grande classificação. A importância aí das despesas, gente, porque eu posso olhar várias coisas da despesa, né? Eu posso querer saber, assim, quanto que foi gasto com habitação? Quanto que o governo gastou com habitação? Bom, primeiro recorte, eu vou lá e vejo assim, quanto que está na função habitação. Então, eu vou na função, que é o primeiro grande recorte de finalidade do gasto. Para que esse gasto se destina? Tá? Mas dentro do gasto com habitação, eu posso ter o quê? Eu posso ter compra de terrenos para fazer isso. Eu posso ter ações de regularização fundiária. Eu posso ter material de consumo para isso. Eu posso ter salários que eu pago aí dentro. Eu posso ter os anúncios da comunicação social da habitação. Então vejam que mesmo dentro do gasto da função, essa primeira grande agregação, eu tenho recursos que eles vão sendo gastos em coisas diferentes. Como é que eu chego nessas coisas? Na subfunção, no elemento de despesa e na classificação econômica desses gastos. Tá? Então, todas essas despesas, tá? A principal, né, classificação econômica que nós vamos ter é se elas são despesas correntes, né, ou se elas são despesas de capital, para
realização de obras, compras de equipamento. Por quê, gente? Porque depois lá, na execução orçamentária, eu não posso simplesmente pegar um dinheiro que estava planejado para ser gasto e que foi alocado no orçamento em capital e gastar ele em custeio, em despesas correntes, ou vice-versa, tá bem? Então eu tenho regras de como eu vou manejando o orçamento, de como é que eu posso fazer essas despesas. Então essa classificação, ela também vai ser muito importante para a gente, tá? Bom, peguei um quadro orçamentário, né? Peguei um QDD, um quadro de demonstrativo das despesas, né? O que é um QDD, gente? O, o Ministério... não é um bom exemplo. Deixa eu pegar aqui. A URGS é uma unidade orçamentária, tá? Dentro do Ministério da Educação. Então, eu repasso o dinheiro para a URGS. Só que a URGS tem aqui 40 e tantas unidades acadêmicas e administrativas. Então, dentro da URGS, cada uma dessas unidades vai receber um quinhão desse orçamento que veio da URGS, por exemplo, para manutenção. Então, como é que eu descrevo isso? Vai ser dentro de um quadro demonstrativo de despesas, um QDD, que se chama, tá? Que vai estar lá, olha, o orçamento da URGS para esse ano é tal. Então, está aqui, é um orçamento de X bilhões, né? O orçamento da URGS é o terceiro orçamento do Estado, né? Perde para o do governo do Estado para de Porto Alegre, depois vem o orçamento da URGS. Por isso que a gente não pode fazer essas bobagens que acontecem eventualmente, né? De botar alguém absolutamente desqualificado para fazer a gestão do orçamento. Não estou falando só da URGS, né? Às vezes a gente também põe gente absolutamente desqualificada para fazer a gestão desses orçamentos, que são uma batelada de dinheiro público que nós estamos falando, tá? Mas pegando esse QDD, eu quero olhar ele, eu quero entender, gente, todo orçamento ele vai ter essa informação aqui, tá? Que vai ter o que está aí nesse primeiro quadrinho A e B, que ele tem que trazer essa informação institucional, a quem que se destina, qual é o órgão, qual é a unidade orçamentária. Então, o exemplo que está aí, por exemplo, é um exemplo do Ministério da Cultura, que é o código do Ministério da Cultura é o 42.000. O do Ministério da Saúde vai ser outro. E dentro dos registros orçamentários também do Estado e dos municípios, vou ter essa classificação. Então, eu vou ter um órgão, dentro desse órgão eu tenho diferentes unidades orçamentárias. Então, nesse exemplo aí está falando do Fundo Nacional de Cultura. Então, vejam que os mesmos 42.902, tá? Já mudou, é uma unidade orçamentária dentro do órgão ministério. Então, isso, gente, um orçamento, ele sempre vai trazer essa informação. A quem que se destina? É o Ministério da Cultura, é a Secretaria dos Transportes, é a Secretaria da Cultura, se for o caso do município ou do estado, tá? Então, essa informação precisa ter, que é a classificação institucional. A quem se destina esses recursos? Porque não pode ter recurso orçamentário solto, tá, gente? Lembrem que um dos princípios orçamentários é a não afetação, né? É da unidade, da unicidade, ter um único orçamento por ente federativo, mas as despesas têm que estar explicitadas lá dentro, tá? O segundo bloco de informações que está nesse número 2 aí, as letras E, F, G, C e D, tá? É a informação relacionada à finalidade do gasto. Então, a que se destina? Se é lá para o Ministério da Cultura, se é para a Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Cultura, para que é que esses recursos têm que ser gastos? Então, aqui ele vai trazer duas informações. Uma que é qual é a função, tá? Então, ele vai dizer aqui na funcional qual é a função, e aí nós temos uma classificação de funções e subfunções que ela é igual para todos os órgãos, tá? Da União, dos estados e dos municípios, porque senão a gente nunca ia conseguir juntar as contas, então todo mundo tem que seguir essa mesma classificação de nomenclatura da função, e dos programas, ou seja, a que programas ele se destina. Aqui as classificações são distintas, né? Então, eu posso ter um programa. O que tem que vocês precisam compreender? Um programa, ele sempre vai ser identificado com 4 dígitos. Então, se vocês quiserem pegar um programa lá federal, e vocês podem perseguir isso pelo CIOP ou pelo orçamento fácil lá do Senado, né?
Se vocês querem pegar, então eu quero saber, eu quero pegar o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu tendo esse número aqui, esses 4 dígitos desse programa, depois eu posso perseguir lá pelo número desse programa. Tá? Então eu posso saber quantos recursos foram alocados em diferentes lugares, em diferentes valores, para diferentes ações que foram desenvolvidas desse programa. Então, esse segundo bloco ele é absolutamente importante porque ele nos traz essa informação da finalidade do gasto, tá? Função e o programa. E por fim, o 3 aqui, gente, ele vai dar as informações da qualidade do gasto. Se primeiro é para quem é, o segundo com qual finalidade, o terceiro é como é que ele vai gastar. É custeio, é capital, tá? Qual é a modalidade de aplicação? A modalidade de aplicação tem muito a ver com o orçamento federal, porque muitas vezes não é o próprio governo que vai aplicar. Ele vai repassar para estado, vai repassar para consórcios, vai repassar para o município, vai mandar dinheiro para um organismo internacional. Então, isso tudo tem que ser registrado aqui, né? O resultado primário, tá? A GND, que é o Grupo de Natureza de Despesa, que é muito importante aqui, que vai dizer se é de custeio, se é de capital. Tá? Então, essa é uma informação importante, tá, gente, para vocês, quando pegarem um quadro orçamentário, claro que ele pode ter um maior detalhamento, um menor detalhamento, mas ele vai trazer essas informações todas aí que nos permitem olhar, tá? Então, só refrescando a memória de vocês, em termos da finalidade de gasto, eu vou ter a maior desagregação que é por função. Então, por exemplo, o exemplo que está aí na tela para vocês, a função educação. Mas dentro da função educação, eu tenho subfunção. Por exemplo, o ensino fundamental, o ensino infantil. Aqui é uma despesa que vai para ensino infantil. Qual programa? Nenhuma criança sem escola. Tá? Que vai ter aqueles 4 dígitos, os programas muitas vezes têm nome de fantasia também, tá? Dentro desse programa eu vou ter várias atividades. Por exemplo, manutenção da rede de educação fundamental. Tá? Então, um programa, gente, ele pode ser composto de várias atividades. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Então, por exemplo, aqui, olha, esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Qual é o programa? Programa 0167, Brasil Patrimônio Cultural. Vocês veem o cursor quando eu estou passando em cima da tela aqui para vocês? Sim, vemos, Tá. sim, professor. Então, aqui para vocês verem, olha esse programa. Está aqui o programa, está aqui o número do programa, está aqui o número do programa, está aqui o número do programa. O que vai mudando aqui? Quais são as ações que vão ser desenvolvidas? Então, vejam que nesse programa aqui, Brasil Patrimônio Cultural, eu vou ter várias atividades que eu vou desenvolvendo, tá? Então, por exemplo, aqui, preservação de bens culturais de natureza material. Preservação de bens culturais de natureza material no estado da Bahia. Uma unidade preservada no estado do Rio de Janeiro, lá em Miracema, no Rio de Janeiro. Tá? Então, o programa dá grande informação dele e as ações é que vão detalhando aonde esses recursos vão estar, tá? Nas diferentes atividades, tá? E as atividades, gente, elas também podem se traduzir em as ações, desculpa, elas podem ser atividades continuadas. Então, por exemplo, manter uma rede, pagar pessoal, é uma atividade continuada, ela não vai ter começo, meio e fim, ela vai ser permanente, continuada, né? Já um projeto é aquela ação que ele vai ter começo, meio e fim. Então, o exemplo que eu dei para vocês, a construção do hospital, ou aqui esse exemplo, a construção de uma escola. Tá? Então, construir a escola ele é um projeto, porque ele tem começo, meio e fim. Tem o projeto técnico, tem a obra em si, né, toda a construção dela encerrou o projeto. Depois eu vou ter que manter essa escola, ele vai entrar como uma atividade. Tá? Mas essas são as classificações que existem no âmbito da nossa estrutura de planejamento, tá? E a relação dela com os orçamentos. E só para finalizar aqui, porque eu já me estendi demais aqui, a importância, tá, a gente das funções e respectivas subfunções nesse entendimento de qual é a finalidade do gasto. Tá? O primeiro grande detalhamento dessa finalidade. Esse quadro que está aí para vocês, gente, ele é
comum a todos os entes federados. Tá? E isso foi instituído lá em 99, reforçado em 2001, para que todo mundo use essa mesma classificação. Porque se eu quero saber, então, por exemplo, quanto que se gastou em segurança pública no país, gente, é aquilo que eu falei para vocês no outro exemplo lá. Eu tenho que juntar quanto que o governo federal gastou em segurança pública, quanto que os 27 estados e o DF gastaram, quanto que os 5.570 municípios gastaram de segurança pública, para eu saber quanto que se gastou em segurança pública. Tá? Ah, mas dentro de segurança pública tem essas 3 repartições: policiamento, defesa civil e informações e inteligência, que são as subfunções. Tá? Então, esse regramento aqui, todo mundo tem que utilizar. Tá? São essas 28 funções que servem, então, para a gente dar essa coerência para as contas públicas e poder fazer esse encontro de contas. Mas tem um detalhe importante, tá, gente? Essas subfunções que aparecem aí ao lado dessa subfunção, da função, então, vou pegar o exemplo que aparece na tela aqui para vocês, a função 10, que é a função saúde. Ela tem 6 funções, 6 subfunções que são típicas. Atenção básica, saúde da família, estratégia de acompanhamento, os agentes comunitários, né? Atenção básica. A 302, assistência hospitalar e ambulatorial. A 303, suporte profilático e terapêutico. A 304, vigilância sanitária. A 305, vigilância epidemiológica. A 306, vigilância e nutrição. Beleza, tá? Só que eu posso ter registro, gente, de despesas da função saúde que sejam na subfunção 122, administração geral. Então, essas subfunções que aparecem aqui na classificação para vocês, gente, elas são as típicas daquela função, mas elas não são exclusivas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu conduzi uma pesquisa que foi sobre o impacto das finanças da Covid, sobre os impactos da Covid sobre as finanças dos 497 municípios do estado aqui do Rio Grande do Sul, e no olhar as despesas da saúde, o que aparece como principal gasto dos municípios em saúde? Assistência hospitalar e ambulatorial, a 302. O segundo maior gasto em 2021, a 122. Tá? Em terceiro, a atenção básica 301. Tá? Então, não imaginem que o detalhamento das subfunções ele vai aparecer só com essas típicas aqui, tá? Ele pode aparecer também com outras ações que estão fora aí. Mas as 28 funções são essas, tá? Que estão aí, que são uma principal referência para nós trabalhar. E só para fechar mesmo a outra classificação, até porque isso aqui é uma das questões lá da tarefa para vocês fazerem a última, né? A classificação econômica e o grupo de natureza de despesa, gente, é outra classificação muito importante. Tá? Primeiro porque aparece lá e o que nos permite, então, diferenciar o que são as despesas correntes, que são essas em vermelho aqui, né? E as despesas de capital. Tá? Só que a gente diz muitas vezes, despesa corrente, a gente só imagina salário, sim, tem despesa com pessoal e encargos sociais, e as outras despesas correntes, o cafezinho, o papel higiênico, a água, a luz, sim, entram as outras despesas correntes. Mas um detalhe que a gente não se atenta muito, gente, as despesas com juros e encargos da dívida pública também são gastos com despesa corrente. Tá? E a gente nunca, quando fala assim, tem que cortar as despesas correntes, né? Quando a gente fala em cortar as despesas correntes do setor público para equilibrar as contas, a gente só pensa em cortar salário, né? Que eu diga o que fez a Enel lá em São Paulo, né? Depois da privatização da Eletropaulo, né? Na primeira grande crise climática que deu, né? Na maior cidade do país, pessoas ficaram 6 dias sem luz, né?
Aqui nós não podemos falar muito no Rio Grande do Sul, porque nos últimos temporais que deram lá na região sul do estado, especialmente naquela região de Pelotas, lá, teve gente que ficou uma semana também sem energia elétrica, né? Então, imagine o que, que é isso, né? É, então, gente, quando nós estamos falando de despesas correntes, tem essa repartição entre elas, que são as repartições de GND. GND1 é pessoal, é encargos sociais. GND2 é juros e encargos da dívida. GND3, outras despesas correntes. E as despesas de capital. O que é a GND4? Investimentos. O que é a GND5? Inversões financeiras. Como eu também tenho aqui, né, a GND6, que são a amortização da dívida. Então, a gente costuma olhar muito só para esse agregado de despesas correntes ou despesas de capital, mas ela também tem essa partição, tá? E que para eu saber quanto que eu gastei com juros, encargos, né? Por exemplo, da rolagem da dívida, eu tenho que vir aqui, levantar lá no orçamento tudo que é GND2, tá? Ah, eu quero saber quanto que foi gasto de investimento. Eu vou lá calcular tudo que foi a GND4, tá? Assim como inversões financeiras e amortização da dívida. Tá bom, gente? Desculpem, eu acabei me prolongando demais. Deixa eu só voltar aqui para eu voltar no. Marissa, para mim voltar para a tela grande aqui é não mostrar exibição de não, tá? Aqui tá Lá no compartilhamento. Encerrar compartilhamento. Peraí. Peraí. Tu consegue me derrubar e me voltar a partir daí? Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Ótimo. Obrigado, Marissa. Acho que agora voltou. Gente, então assim, a partir dessa exposição, resgatando um pouco dos pontos principais, era poder dialogar com vocês aí, estou aberto se vocês têm questões, dúvidas, perguntas, reflexões sobre tal. E depois a gente vai ver que me deu uma luz, compreendi as classificações, agora eu sei o que é despesa primária, financeira, agora eu sei o que é as função e subfunção, a GND, aí eu entro lá e eu abro o orçamento lá do município, tem 14 planilhas de Excel, sem nome, tudo, como é que eu me entendo aqui dentro, né? Então a gente vê que a gente acaba tendo essas dificuldades mesmo, vamos dizer, de posse dessas chaves básicas de informações, né? Rafaela? Exatamente isso, né? Eu sou jornalista, então eu entendo lufas, assim, de finanças e orçamento, mas tenho bastante interesse, especialmente pela área pública mesmo. E essas aulas, então, síncronas, melhores para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre isso. Mesmo que tenha os vídeos ali, essas aulas que a gente tem, essa interação, são muito melhores para a gente conseguir tirar as dúvidas e tal. Acho que fica bem legal. Nas próximas disciplinas, se a gente puder. Eu não sei os outros colegas como é que se sentem, né? Mas eu gosto de ter essas aulas síncronas, justamente para a gente poder tirar as dúvidas. E eu entendo muito melhor quando o professor está explicando na hora mesmo. Obrigada. Claro, claro. Sem dúvidas, para os alunos, a gente passa 15 semanas lá, todas as noites, quer dizer, uma noite por semana, destrinchando isso, né? Porque hoje a professora Camila, quem está com essa disciplina lá no curso de administração pública, mas tem que exercitar, né? Então a gente faz uma parte também que é trabalhar no laboratório, que é entrar. Aquilo que a gente vai fazer meio rapidamente aqui na aula final é eles entrarem. Então escolhe um programa, escolhe uma ação, vamos ver onde é que está, pode fazer evolução no tempo, né? Porque eu acho que isso é uma coisa boa também que os sistemas nos permitem, é fazer essa evolução no tempo, um quadro, assim, um retrato, né?
um filme em movimento e não só uma fotografia, né? E isso é muito importante porque a gente tem tido mudanças, né, gente? Não só, vamos dizer, na governança orçamentária, mas a gente tem tido demandas por pressões, né? Então, assim, eu ministro outra disciplina que é a Organização Municipal Brasileira, em que a gente foca meio mais a origem, o papel dos municípios, as competências, né? E hoje nós temos situações que, bom, nós temos um novo marco do saneamento básico, né? Que a gente vai ter que deixar de ter lixões. Ótimo, do ponto de vista de política pública, é impensável a gente ter hoje em dia, né, pleno século XXI, um lixão. Beleza, só que nós temos metade dos municípios do Brasil que não tem aterro sanitário, tá? E com um perfil de municípios muito o quê? Muito pequenos, que não tem nem escala para ter um aterro sanitário, né? Porque o aterro sanitário você precisa ter o quê? Ter área, isolar ela, né, com lona para que você não tenha infiltração. Você precisa ter uma máquina permanentemente à disposição para que o lixo seja depositado, a máquina já vem, já cobre, um operador de máquina, né? Então nem todos os municípios, nem todos os lugares têm isso, tá? E precisa ter uma escala, porque se você produzir 1 tonelada de lixo por dia, né, 2 toneladas de lixo por dia, vocês vão me dizer, professor, mas até aí tá viajando na maionese, 2 toneladas de lixo. Gente, eu atualizei, eu tô olhando aqui nas minhas colinhas aqui, tá? No meu mural. Nós temos no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul em especial, né? Nós temos 231 municípios com até 5.000 habitantes. Metade quase dos municípios do estado tem até 5.000. Se nós juntar com os de 5 a 10, 66% dos municípios do estado têm menos de 10 mil habitantes. Tá? Ótimo que vão tratar bem de uma boa destinação, mas vai precisar de escala para isso, como você precisa de escala para outras tantas políticas públicas, né? Então é muito comum o pessoal também questionar muito aqui em Porto Alegre, para quem é daqui ou circula aqui, que tem na Santa Casa de Misericórdia aqui, que tem aqui no centro, perto da URGS também, que ficam dezenas de ambulância que vêm do interior para ter atendimento aqui na capital, e o pessoal fica, é ambulância terapia, manda... Eu disse, gente, mas não adianta só isso tu vai constatar. É para fazer um atendimento oncológico de alta complexidade? Ótimo que tenha ambulância que venha lá de Ulha Negra, lá perto de Bagé, que traga o doente aqui, porque não vai conseguir ser atendido lá em Ulha Negra. Ulha Negra não vai, que é um município pequenininho também, não vai ter um hospital de referência que vai fazer um atendimento de média e alta complexidade. O problema é trazer de Porto Alegre para fazer um curativo. Ou você não tem uma média e alta complexidade em Bagé, que está a 60, 70 quilômetros de Ulha Negra. Então vocês compreendam, né, que muitas vezes eu preciso ter escala nessas políticas públicas todas, e esse é um ponto fundamental, né? Por isso que tem surgido também a ideia de se agregar a isso, ganhar escala, trabalhar em consórcios, muitas coisas, tá? E outros que não, que a gente vai precisar ter mesmo recursos que sejam destinados no orçamento para o atendimento dessas demandas. Mas, desculpe, como é que é teu nome que não está registrado na tela que você... É a Nome? Rafaela. Rafaela. Rafaela, mas não se impressione, tá? Eu seguidamente atendo teus colegas aqui da RBS, do Correio, tá? E o primeiro contato é com o produtor lá que me busca, professor, estamos falando de tal coisa, assim, isso não é fácil mesmo. Mas tem avançado Tem que e, desenhar mesmo, mas é é, importante, e especialmente para a muito, comunicação pública, né? É claro, importante que todo mundo entenda. e muito da busca que tem acontecido também via lei de acesso à informação, né? Vocês sabem que a maior demanda da lei de acesso à informação não é da população em si, tá? Ela tem sido, especialmente dos meios de comunicação, né? E dois, dos próprios servidores públicos, demandando questões da lei do que propriamente ou a população como um todo. Professor, Deixa eu ver as questões aqui, se tem alguém. O Mauro mandou no chat. A receita Isso. financeira geralmente é maior que a receita primária. A maior parte desses recursos é proveniente do processo conhecido como rolagem da dívida. E aí ele pergunta se o senhor poderia nos explicar melhor a respeito. Ela não chega a ser maior, tá? Ela é bem significativa. A maior parte ainda que a gente arrecada de recursos são
dos tributos, aquilo que é extraído da sociedade. Tá? O endividamento é grande, especialmente do governo federal, né? Porque quando se fez o acordo da dívida pública, a gente federalizou aquelas dívidas estaduais, né? E que haviam e algumas dívidas municipais. Tá? Então, hoje eu diria assim, olha, quando a gente está falando de municípios no Brasil, o problema do município é que eles estão endividados. Não estão. Tá? Exceto o município, São Paulo, Rio, né? Mas os municípios não estão endividados. O que eles não têm é dinheiro para fazer investimento. Então, aquele GND 3, 4 desculpa, 4, 5 e 6 não tem. Então, o grau de investimento, muitas vezes, hoje dos municípios, ele é muito pequeno, é 6, 7, 4%, que é aquele desespero que dá uma inundação dessas, né? Eventos climáticos, que era outro exemplo que eu ia usar para vocês, né? Leva aí 10 pontes e pontilhões dessas estradas do interior, estradas vicinais, ou derruba uma ponte aqui, né? Ou leva o asfalto. Então, onde é que vai sair o dinheiro de investimento para fazer essa obra? Por isso que acaba sendo muito dependente de Brasília de conseguir recursos para fazer obra com isso. Então, o endividamento, de um modo geral, municípios, ele é pequeno. O problema deles é falta de dinheiro para investimento. O Estado, a mesma coisa, só que em falta de recursos para investimento. Só que os estados têm um problema maior da dívida, por quê? Porque quando federalizou a dívida, né, os acordos que foram feitos, mesmo com o regime diferenciado, por exemplo, que o Rio Grande do Sul entrou há menos tempo, né? Mas isso consome uma parte significativa dos recursos do Estado para o pagamento dessa dívida. Do governo federal também. Tá? Tem os relatórios que seguidamente a Auditoria Cidadã da Dívida apresenta, né? Naqueles gráficos de pizza, que precisam ser um pouco melhor explorados, assim, tá? Mas que mostram a grandeza dos recursos, né? Fiscais que são arrecadados de recursos financeiros, né? A partir da rolagem da dívida, tá? Qual é o grande problema, como o Mauro bem ressalta, né? Nós não estamos pegando investimento para fazer novas obras públicas. Poucos. Se nós estivéssemos pegando o investimento do Banco Mundial para fazer o trem-bala, que ia ligar Porto Alegre, passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, e um ramal que ia para Belo Horizonte, beleza. Estamos fazendo aí uma dívida de 20 bilhões de dólares para fazer o trem rápido. Mas nós não estamos fazendo isso. Não estamos fazendo trem rápido, nós não estamos fazendo metrô, nós só temos 8 capitais no Brasil que tem metrô, está todo mundo com a corda no pescoço com sistemas de transporte sobre pneus, né? Que a pandemia ajudou a ser a pá de cal, né? É um sistema que se estrutura só a partir da contribuição, e se estruturando a partir da contribuição, ou seja, vai de quanto que vai cobrar de passagem, vai cobrar dos mais pobres, que estão tendo que cada vez morar mais longe, que tem que arcar com o custo dessa elevação do custo da mobilidade urbana. Tá? Então esse que é o problema, eu concordo contigo, assim, a gente está pegando muitos recursos para a rolagem da dívida. Tá? Como é que a gente bota um freio nisso? Eis uma grande questão. Vamos fazer uma auditoria? A gente não tem muitas experiências mundiais de auditoria. Tem o caso do Equador, que fez uma auditoria da dívida pública, que é um caso muito singular, né, porque o Equador, quando fez a auditoria da sua dívida, ele chegou a cerca de 60% de redução da dívida. Por quê? Porque eu tinha dívidas lá que o próprio credor não sabia justificar a dívida. Já tinha sido paga há muito tempo. Mas claro que o Equador também, né? Apesar de ter o centroavante do meu maravilhoso time ser o goleador da seleção equatoriana, mas é um país muito pequeno, né?
Vocês imaginam o que significaria o Brasil dizer, olha, nós vamos fazer uma auditoria, nós vamos parar de pagar até que a gente descubra. Como é que vai se dar a pressão toda no mercado internacional, financeiro, né? Sem contar, vamos dizer assim, aqui os que também vivem muito desse financismo, dessa rolagem da dívida, né? Porque outra grande questão, já te passo, tá? Alguém que levantou a mão aí, mas outra grande questão, né, é a gente destrinchar como é que se dá a dívida pública, tá? Porque a dívida pública ela vai se dar especialmente pela emissão de títulos da dívida pública, né? O governo vai lá e rola a maquininha, emite títulos para captar recursos. Tá? Então eu emito um título de face de 100. Esse título aqui vale 100. Vou lançar no mercado. Aí o mercado vai dizer quanto que ele paga sobre esse título que vale 100. Ele vai dizer, as contas do governo brasileiro não estão boas, o nível de endividamento público e privado não está não, as perspectivas para o ano não são muito boas, talvez tenha mais uma guerra no horizonte, então nós não vamos ter que pagar 100 sobre esse valor de título, nós vamos ter que pagar 70, vai ter um deságio de 30% disso. Vocês compreendam que o governo vai emitir o título de 100, mas vai receber só 70 desse título. E daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, 15 anos, quando ele vai pagar sobre 100. Tá? É o tal do risco Brasil, né, que tem dessa cobrança, sem contar o spread bancário, né, que é o lucro dos bancos. Então, isso é um mecanismo. Quem é que define isso que é 70 e não 85? É a mão invisível do mercado. Não tão invisível assim, porque a gente sabe que aqui no Brasil são só 12 bancos que negociam títulos da dívida pública do país. A Caixa e o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Banco de Boston, HSBC quando estava aqui. Tá? Então são esses bancos, é 12 pessoas. Se eu sento numa mesa no final de semana e tomando um bom vinho, daqueles que esse povo sentando na mesa deve ser dos melhores vinhos, ou vou num jogo de golfe, eu defino quanto vai ser. Não, o governo não dá segurança, então, Então é assim que se maneja a dívida pública no país, tá? Sim, é um grande problema, como é que a gente dá um break nele? Eu acho que, primeira coisa, uma estratégia, ter mais reservas internacionais em dólar, que daí tu fica menos premente em dólar. Uma grande vantagem da dívida pública brasileira é que ela é a quase totalidade delas em real, o que é o desespero da Argentina, né? Que a Argentina, toda a dívida pública deles é em dólar. Então, por isso esse desespero para ter dólar, né? O pessoal diz, o Brasil vai virar uma Argentina. Nunca. Do ponto de vista do problema da dívida pública, nunca, né? Porque a nossa dívida é em reais. Que diferença isso faz? Quem tem a maquininha de fazer reais é o governo, é o Banco Central, tá? Então, isso que acaba tendo, né, uma coisa. Eu vi que você escreveu outra coisa. Quando eu tive aula com o professor Bordim, se não me engano, o aparelho de ressonância ou de tomografia vale a pena a partir de uma cidade de 100, 150 mil habitantes ou algo assim. É verdade. É verdade. Então, tu também, por isso essa importância do SUS, né, dessa escala também de graus de complexidade dele para poder atender. Então, tem algumas coisas mesmo que você... O nosso grande problema, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, do ponto de vista hospitalar, são as cidades com menos de 30 mil habitantes. Que você tem dificuldades de manter um hospital aberto, né? Hospital significa o quê? Atendimento 24 horas por dia, né? Que vai ter que estar aberto. Pode ter médico plantonista, não tem. E nós temos muitos hospitais em cidades pequenas, que são aquelas sociedades hospitalares, hospitais de caridade, sociedades beneficentes, né? Que se sustentam com o dinheiro do SUS, que também é repassado, né? E com contribuições. Quem é o médico de uma cidadezinha dessas de 4, 5 mil habitantes que vai dizer, pessoal, vamos fechar o nosso hospital? Vai ser o ex-médico, não, né? Qual é o prefeito que vai dizer isso? Vai ser o ex-prefeito que vai dizer isso, né? Ninguém vai comprar uma briga dessas, mas como é que tu sustenta também, né? É um grande desafio. Desculpem, eu não consigo ler o nome de vocês aqui que tinha levantado a mão. Tassiane. 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 Pois não, Tassiane. Agora,
essa fala tua do hospital combina bem com o que eu estava pensando falar. Outra questão também que atrapalha bastante o nosso orçamento aqui no Brasil é o que vai ser mais bonito, melhor na hora da próxima eleição, né? Onde que eu vou investir o dinheiro de uma forma que a população fique mais feliz e não necessariamente o que precisa ser feito, né? Um exemplo bem claro, agora a gente falando dos servidores do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sou servidora da Secretaria da Saúde, a gente tem uma questão de carga horária e salarial que a gente está ilegal. A gente trabalha 10 horas por semana sem receber por aquelas 10 horas. Nós somos todos servidores de 30 horas, mas a gente trabalha 40 com uma dedicação exclusiva, que na verdade não seria 40 horas, e que já foi constatada pelo próprio governo de que é ilegal, que deveria ser resolvido isso. Mas eles dizem que não pode fazer agora porque não tem margem na Uhum. despesa de gastos da lei da responsabilidade fiscal para fazer. Mas está vindo uma promessa de fazerem um aumento de salários ou reposição de promoção, outras para a área da segurança, que são muito mais servidores, é mais bem visto pela população. Então, de repente, eles vão conseguir, enquanto a gente ainda vai ficar numa situação ali, porque nós somos 2.000 servidores só no estado todo. A segurança é muito maior, né? E é mais bem visto dar aumento de salário para policiais do que para os servidores da saúde, principalmente depois daquele escândalo do SAMU que aconteceu. Apesar dos médicos do SAMU não serem servidores, né? Serem todos contratos temporários. Então, essa parte da questão política também mexe muito com o orçamento no Brasil, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, eu diria assim, não só do perfil das atividades que são desenvolvidas, né? É, como também, vamos dizer assim, um pouco da ideia que se cria em torno assim, de uma saída, né? É que é impressionante, né? Nós somos o quê? 110 milhões de brasileiros, né? Quantas pessoas têm plano de saúde no Brasil? 47 milhões. Todos, do mais vagabundo aquele que faz de mais vagabundo plano, tá? Desculpe, que a ANS não me escute, né? Mas daquele que tu tem que ligar 15 vezes para marcar uma consulta básica, né? Aquele que faz transporte de jatinho, UTI de jatinho. 47 milhões de pessoas. 80% desses planos de saúde são empresariais, são coletivos, não são individuais, né? Só 20% deles são individuais, que tem ficado sobre, principalmente quem? Os idosos. E hoje é um grande problema, porque esses planos subiram muito mais que os planos coletivos, né? Mas que os planos coletivos também têm muito disso, dinâmica do mercado de trabalho. Se foi demitido, perdeu o plano de saúde. Então, se só 47 milhões tem, isso significa que 160 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS, né? E mesmo tendo esse olhar, a gente vê num país que tem R$ 2.800 de renda média, tu vê, né, e dói no coração isso, tu vê o povo lascado, sofrido, que não tem, né, defendendo a privatização, tem que privatizar tudo mesmo. Meu filho, mas daí quem que vai te atender? É, quem que vai te atender? E não só o atendimento da atenção básica, da média e alta complexidade, né, do, do- da vigilância sanitária, das políticas de vacinação. Então, essa dificuldade que a gente encontra também, né, de fazer esse diálogo com a população, de não compreender a grandeza das coisas, né? Então, claro que a gente também tem muitos casos que dão todos os argumentos possíveis para só dizer que só tem preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que é um só desvio de dinheiro público, que a ineficiência está no setor público, assim, né? E o problema é que não estou desmerecendo os problemas que existem, e existem aos borbotões, né? Mas existe também uma potencialidade e uma dinâmica de que são esses serviços públicos que garantem para a população acesso a bens que elas não têm condições de pagar e não vão ter. Que nem na educação, porque o pessoal fica nessa coisa, na educação vai ter voucher. Na época o Paulo Guedes falava nos vouchers, as voucher schools lá nos Estados Unidos. Primeiro que o sistema tributário americano é completamente diferente que o nosso, né? E a organização deles federativa também permite que, por exemplo, os distritos educacionais, eles são uma organização própria,
Né? Eles independem dos condados, das communities deles lá, né? E os recursos são arrecadados em função de como é aquele entorno, né, de onde as pessoas moram. Assim. Nós não temos isso no Brasil, não tem como fazer isso, né? Quem é que vai pagar os voucher schools? Os caras vão estudar onde? Né? Aqui também no estado, né? Eu falei para vocês do SUS, mas nos bancos escolares da educação infantil até o final do ensino médio, ou seja, toda a educação básica, nós estamos falando que de cada 100 brasileiros, 81 sentam em bancos escolares públicos. Na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. 81. Só 19 estão nas redes privadas. Tá? E isso vai diferenciando muito entre os estados. Então, ao mesmo tempo que a gente tem Ceará, que tem assim, a rede estadual no Ceará é menos de 10%. É 9, 8, 9%. Tá? Por quê? Porque eles municipalizaram tudo. O Maranhão municipalizou. Agora, outros estados não municipalizaram. O Rio Grande do Sul, a rede estadual é 38%. Está diminuindo. A rede municipal é 42%. Tá? Mas ela é muito significativa ainda. Você vai demandar muito ainda professor, escola, condições do governo do estado. Tá? Como é a rede de São Paulo, como é a rede de Minas Gerais. Então, muitas vezes, isso também a gente fala, houve um processo de municipalização da educação. Sim, mas ele foi muito desigual Brasil afora. Então, hoje ainda tu tem o papel, por exemplo, aqui, a rede estadual no estado, ela é determinante. Não tem como o governo do estado abrir mão, né, de continuar, né? Como também não tem como abrir mão na saúde, né? Porque a gente fala muito também da saúde, essa divisão que o SUS faz por competências, por responsabilidade, mas, por exemplo, aqui, a pandemia ela escancarou para a gente, não são todos os municípios que fazem a atenção de média e alta complexidade, né? Só fazem a gestão da atenção básica. Então, se eu não me engano, acho que aqui no estado só são dos 497, só são 67 municípios que fazem a atenção da média e alta complexidade. E quem faz dos outros todos? O estado, a Secretaria da Saúde. E aí não são só pequenos, né? Para vocês terem uma ideia. Uruguaiana não faz atenção, a prefeitura de Uruguaiana não faz atenção de média e alta complexidade. Quem faz é o Estado que faz, dos hospitais que estão lá. Né? Passo Fundo não faz, que é um hub de saúde, né? Que atende todo o norte do estado. Então são várias cidades grandes que também não fazem essa atenção. Então você precisa o Estado que faça essa atuação. Mas é difícil, né? Porque a gente está remando contra a maré de um discurso assim que vem no mainstream, né? Sabe, de todos os problemas estão no setor público, todas as virtudes estão no setor privado. Eu digo, então vamos para alguns dados aí. Vamos lá para o PROCON ver onde é que estão as reclamações. Todos os PROCON do Brasil são campeões a serviços que foram privatizados, né? Mas é mais eficiente. Então, vamos discutir eficiência? Então, vamos lá. Quanto que o Brasil gasta com o SUS para atender 160 milhões de pessoas? Nós gastamos 4,1%, 4,2% do PIB. Tá? Quanto que o setor privado paga? Quanto que a população, quanto que aqueles 47 milhões de pessoas que têm plano de saúde pagam? Cerca de 7% do PIB é o gasto com a saúde das famílias, o gasto das famílias com saúde. 7% do PIB. Claro que grande parte disso volta, né, gente, com o quê? Com o desconto do imposto de renda. A gente pode descontar escola privada e pode descontar os gastos, que é um dos principais mecanismos de destinação de recurso público para o recurso privado. Porque eu estou deixando de arrecadar disso e estou mandando para o setor privado. O que faz o setor público? Atende 160 milhões de pessoas, com seus problemas, sem dúvida nenhuma, mas atendimento de saúde, consultas, né, atendimento médico, hospitalar, vacinação, transplante. Não existe transplante público feito no país, né? Separação de siamês, não sei se vocês acompanharam umas reportagens, umas emocionantes reportagens que o Fantástico fez sobre isso, né? Tratamento oncológico, tudo isso é o SUS que faz.
Tá? O que o setor privado faz? Tratamento médico, né? Consultas, exames básicos, atendimento hospitalar, e aí é um grande gasto com a hotelaria hospitalar, e é isso. Vamos discutir eficiência? Vamos. Então vamos trazer os dados, né? Eu digo isso não que eu sou contra, né? Eu sou um estatista inveterado. Não é isso. É que se vende uma ilusão de acesso a bens e serviços públicos que quem é que vai pagar a conta? Na verdade, o que vai haver é que não vai haver serviços. Né? E a pandemia, não só aqui no Brasil, né, mas em todos os lugares do mundo, ela demonstrou que quem segurou a peteca foram os sistemas públicos. Quem botou dinheiro, quem segurou, que não é o inverso. Não foi o inverso que aconteceu de que no esgoto, no, no colapso do sistema público, o sistema privado deu o suporte. Ao contrário, quem primeiro colapsou foram todos os sistemas privados. O setor público que teve que segurar as pontas com dinheiro, com abertura de leitos hospitalares, tudo para que isso acontecesse. Né? E foi igual em todo mundo. Né? Então, por isso que a importância de discutir, tá, gente? Eu já vi que nós estamos chegando aqui às 8h30, não sei qual é o tempo também de vocês, mas por isso a importância da gente discutir orçamento e dominar essas informações, essas classificações, de saber aonde chegar, de poder explorar os dados que existem. Tá? Deixa eu só ver, eu vi que veio algumas coisas no bate-papo aqui. Sim. É porque a gente tem que ter um cuidado da gente dizer assim, né? É, quanto que a gente gasta em termos assim percentuais do PIB, que ele é importante, só que o problema também qual é o tamanho do PIB, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o gasto com saúde, ele dá mais ou menos uns 4.500, se a gente comparar com a Inglaterra, que é o mesmo percentual do PIB, só que lá o gasto por pessoa dá 15 mil, né? Então, uma diferença muito grande. Importante lembrar isso, bem lembrado. Deixa eu ver o que a Vanusa perguntou. As minhas perguntas são bem básicas. O orçamento propriamente dito é a LOA? Sim. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá a base para a elaboração da LOA. Então, ela tem que dizer, por exemplo, se vai ter reajuste dos servidores, para que isso conste depois no fazer, né? Se tem também algumas pendências judiciais que estão transitando em julgado e que podem ter definição, ela tem que dizer isso. Tá? Se vai fazer renúncia fiscal, é uma coisa importante que a LDO tem que dizer, mas a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Em caso positivo, para analisar a classificação da despesa, deve ser feita nos anexos ou a lei traz no seu bojo? Não, os anexos é que traz esse detalhamento. Tá? Porque daí vai ter lá nos anexos o programa, então vai dizer para quem que é, né, a finalidade do gasto e a classificação econômica dos recursos, se isso tem alguma destinação, né? Porque da mesma maneira que um orçamento no país ele vai dizer, olha, esse gasto aqui é para ser feito em tal lugar, num município ele também pode destinar para a pavimentação de vias em determinadas regiões da cidade, que é aquela questão da regionalização que o PPA traz, tá? Pergunto porque pesquisei na Lua de um pequeno município e essa era muito sintética e não identificava a classificação por função, por exemplo. Esse é um problema. Tá? Não que eles não tenham, tá? Eles não estão divulgando. E quando eles forem lançar isso, ter que prestar contas lá para o Tribunal de Contas, né? Eles têm que fazer essa classificação, é obrigatório. Tá? Então vocês vão ver na próxima aula, vamos dar aquela vasculhada aqui, por exemplo, nos dados do Tribunal de Contas, porque o município, findado o período do ano, por exemplo, eles têm até março para ter que preencher todos os dados dos relatórios, dos balancetes de receita e de despesa. Tá? Eles têm que fazer isso, eles têm que preencher também lá no sistema federal, né, a Secretaria do Tesouro Nacional que tem que compilar para a gente fazer o encontro de contas. Então, saber quanto gastou com saúde, quanto gastou com educação, uma consolidação das contas públicas.
E ao fazer isso, tu tem que ter essa descrição, tanto pelo lado das receitas, tá? Quanto pelo lado das despesas. Por que o Tribunal de Contas olha isso? Porque ele é o responsável por fiscalizar o gasto obrigatório com educação, né, e com saúde. Então, se o município está gastando aqueles mínimos de 25% com educação e os 15% com saúde, ele vai ver dessa estratificação que é feita. Mas esses dados, eles são preenchidos de todas as funções, com subfunções. É preciso, mais ou menos. Tá? Por exemplo, assim, nesse estudo que eu falei para vocês que eu fiz sobre o impacto da Covid, a gente conseguiu chegar no nível da função, conseguiu chegar no nível da subfunção, mas a gente queria chegar no elemento de despesa. Porque o Tribunal de Contas aqui ele também teve um sistema que ele criou durante a pandemia, que foi chamado Licitacom, que era um sistema que eram só as licitações que foram feitas pelo Estado e pelos municípios relacionados à Covid, as despesas com Covid. E a gente fez uma busca nesse Licitacom e fez uma nuvem de palavras, né? E apareciam muitas coisas lá, máscara, oxigênio, EPI, parari, parará, parará. Mas aparecia também lá premiações. 562 citações de premiações. Pô, dinheiro para Covid, premiação? O que é? Mas a gente chegou até aí. Precisa pegar o Licitacom no detalhe e ir observando, tá? Mas essas informações tem. O que tu pode demandar para as prefeituras, né? É demandar para que ela explicite os anexos, que ela mande os anexos, né? Que tu quer saber os gastos das despesas por rubrica ou por elemento de despesa para tu poder acompanhar, né? Via lei de acesso à informação, essa é uma questão importante de poder ter, né? E porque a função é o mínimo que a gente exige, né? Para saber qual é a finalidade do gasto, né? Porque não me interessa muito saber o gasto por secretaria. Só se quando eu vou negociar lá, se eu quero indicar o secretário e tal, né? Saber onde tem dinheiro, onde não tem. Mas, ou status que ela dá. Mas a questão mesmo é na função, aonde que estão esses recursos, né? Uma pergunta: os salários dos servidores e aposentados da saúde deveriam ou poderiam ser considerados gasto em saúde para análise do cumprimento das metas? Isso é uma questão bem polêmica, tá? Não só com a saúde, mas também com a educação. Porque o Rio Grande do Sul já havia o entendimento de que os gastos com os aposentados não poderiam utilizar os recursos do Fundeb, tá? Mas o Rio Grande do Sul utilizava os gastos do Fundeb, os recursos do Fundeb para pagar aposentados, e com o novo Fundeb, que entrou em vigor lá em 21, para vigorar em 22, isso não pode mais acontecer. Então, isso passou a régua. Vamos dizer, aquela liberalidade que o próprio Tribunal de Contas tinha ao avaliar as contas do Estado aqui, de apontar, mas nunca cobrar muito isso, agora não pode mais. Então, isso é um impacto grande sobre as contas, né? De Porto Alegre, do Estado, de alguns grandes municípios que vão ter um impacto maior disso. Em relação à saúde, também tem essa na saúde é isso, e as despesas do IP também serem computadas para fins dos gastos mínimo em saúde, né? Que também é uma controvérsia em relação a isso, porque por mais que sejam gastos dos servidores do Estado, mas é um gasto privado para aqueles servidores, né? Não é um gasto universal. O grande problema do Rio Grande do Sul, nesse sentido, que é, nós temos uma estrutura mais antiga de Estado. Quando o Getúlio assumiu lá em 30 e virou presidente, e levou, né, vamos dizer assim, foi um bombachudo lá de São Borja que fez a revolução burguesa no Brasil, e fez, né, que começou a fazer a revolução industrial que os outros países tinham feito há 150, 200 anos atrás, e começou a organizar o Estado, e criou o DASP, e a ideia da entrada por concurso, tá, e organização.
veio muito da experiência que se tinha aqui do Estado, né? Mesmo do tempo lá do Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros, né? Que o Rio Grande do Sul já tinha uma estrutura do Estado, tanto do ponto de vista da educação, mas principalmente quem administrava a rede ferroviária, quem fez investimentos pesados na urbanização de Porto Alegre, na construção dos moles lá de Rio Grande, né? Os moles lá de Rio Grande foram construídos com recursos do Estado. Então, o Estado tinha assim, uma estrutura já mais antiga, mais velha, e com um peso maior de pessoas que já se aposentaram, que é o problema do Rio Grande do Sul, que é o problema de São Paulo, que é o problema do Rio de Janeiro, que é o problema de Minas, e que é o problema menor de outros estados. Por que a gente diz, o Paraná é um estado do mesmo tamanho do Rio Grande do Sul, quase o tamanho em termos de área, tem os mesmos 11 milhões de população, por que o estado do Paraná não tem as contas tão desajustadas como o Rio Grande do Sul? Porque o Paraná é um estado muito mais recente na construção da sua estrutura. Então, não tem aquele passivo que nós temos aqui no Estado, e que é muito maior. Tá? E tem também a gestão da dívida, como ela foi sendo feita no decorrer do tempo, né? Que o passivo do Rio Grande do Sul e o quadro de servidores aposentados, não só na saúde, mas também na segurança pública e na educação, ele é grande. Então, vão ir muitos recursos para essa área. Deveriam ser considerados? Não sei. O problema é que de algum lugar vai ter que sair os recursos para pagar essas aposentadorias, né? Isso é uma das questões fundamentais, né? Mas também a gente deixou de arrecadar um monte de coisa, né, gente? Assim, nós temos um problema de pressão maior pelo lado da demanda que outros estados, por ter uma população mais envelhecida, né? Por ter um estado mais antigo, por ter mais gente aposentada. O que significa ter um estado mais antigo? A gente teve uma infraestrutura que outros estados não tiveram. Tá? Então, assim, o fenômeno da expansão da rede de educação em muitos estados do Nordeste é um fenômeno dos anos 90. Por isso que a municipalização avançou. Porque o que foi sendo aberto e criado, porque já foi municipal. Outros estados não. Tá? Que era o nosso caso, esses estados mais antigos. Por outro lado, também, nós somos um estado que foi perdendo pujança industrial, que arrecada mais e tal, né? Nós temos um grande impacto da Lei Candir, que é não cobrar impostos das commodities de exportação, né? Então, não sei se vocês viram recentemente um estudo que saiu, né? A soja no Brasil, beleza, tá? Mas ela tem 60 bi de isenção fiscal. A gente deixa de arrecadar 60 bi, né, de impostos, que vão para onde? Vão para a mão dos agricultores, parte, e parte vai para a mão das grandes, você tem as big techs na tecnologia, né? Tem as big foods, né? É Cargill, é Bunge, que são 5 ou 6 grandes operadoras mundiais, que é quem define o mercado de commodities, né? Então, não é aqui no Brasil que a gente define o valor da commodity. Quem define o saco da soja é lá a Bolsa de Chicago. E a gente não cobrando impostos, né? Como também de outras tantas coisas, né, gente? Assim, não vou pegar no pé do agro, mas vocês sabem aqui, nós somos um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Não sei nem quantos milhões de hectares agricultáveis. Vocês sabem que de cada 100 reais que a gente arrecada de impostos no Brasil, de todos os impostos, 55, 60 centavos é ITR. Ou seja, propriedade rural não paga imposto. Não paga. Então, se eu não tributo a propriedade, a principal produção nossa, que é uma commodity de exportação, como é o caso da soja, não paga pela Lei Candir, tá? Tem isenção fiscal. Tchê, a pergunta básica é: vale a pena a gente ficar produzindo isso? Né? Vou fazer essa pergunta lá na Expo Inter, eu vou apanhar, né? Derrelho de vários, né? E tu tem tu tem uma grande propaganda em torno do agro, do papel que ele tem. Sim,
atividade pujante, mas assim, tem muitas outras tantas que se tivessem os mesmos benefícios, nós vamos ficar sem dinheiro, né, para as ações públicas. Tá, gente? Então tá, não sei se vocês têm mais perguntas, mas se não, eu encerro por aqui. E essa coisa mesmo, tá? Eu esqueci de falar no vídeo de apresentação, mas quando vocês forem lendo, quando vocês forem assistindo, se forem ficando dúvidas, e vocês não quiserem esperar para nossa aula síncrona aqui, me mandem, tá? Eu tô toda hora, não, né? Mas de quando em quando eu vou dar uma olhadinha lá nas mensagens, ver se tem questões, tá? Eu respondo com certeza para vocês. Ou mesmo não quero anotar e quero tirar dúvida na aula síncrona, presencialmente, que é bastante importante da gente ir esclarecendo essas dúvidas de um tema que ele é muito árido, ele é complexo, mas que ele é fundamental. Eu não tenho a menor dúvida. Eu já desenvolvo há alguns anos aqui atividades de extensão no âmbito da educação fiscal e cidadania, e a gente vê como isso é importante, né? Como a gente tem tido já, nós estamos na 10ª edição de um curso de extensão que a gente tem, e trabalhado com públicos diversos dentro da universidade e fora da universidade. Eu fiz um trabalho também com uma colega, a professora Rosa Chiesa, com mulheres da periferia de Porto Alegre, para elas compreenderem, assim, como é que as mulheres estão no orçamento, onde que aparecem recursos, né? Não só para aquelas políticas da Secretaria de Mulheres, mas aonde que eu posso ver, né, ações que tem, onde que elas podem atuar também, que são ações muito importantes, e a gente vê a relevância que esse debate tem em democratizar, né, a gestão pública, em as pessoas perceberem, né, a importância que isso tem, né? Eu, eu mexo com isso porque eu acho que a gente tem agora no novo ensino médio também, e todo mundo falando educação financeira nas escolas, e vamos lá ensinar a poupar, tarará, tarará. Eu acho legal, e até tenho vários colegas aqui que fazem, né? O problema é que isso cai como uma luva para nós, né? Os filhos da classe média. Então, a gente dá para o filho da gente um cartão de crédito, que o cara vai lá, então, tu tem que ensinar a poupar nisso. Eu quero ver ensinar para o filho do pobre, que ganha R$ 1.000 por mês, a poupar. Bobagem, né? Ele vai gastar tudo para sobreviver. Então, tu tem que ensinar também, tu tem que ensinar gestão financeira, né? Educação financeira, mas tu tem que ensinar também educação fiscal e cidadania. É isso que nós estamos falando aqui. Da onde vem o dinheiro, quanto arrecada, de quem, como gasta. Porque isso que vai ser muito mais importante do que o cara poupar R$ 100 dos 1.000 que ele ganha, né? Ele saber que daqueles 1.000 que ele ganha, que ele contribui com 400 de imposto, para onde vai esse imposto que ele paga, né? Eu acho que isso que precisa ser ensinado também nas escolas, né? Tá bom, gente? Tá certo, então, professor, vou finalizar a gravação. Tá bem.